crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de junho de 2020, terça-feira, dia de estudarmos História. Materiais necessários para a aula de hoje. Livro de História, páginas 44 e 45. Caderno de História e estojo. O assunto da nossa aula de hoje é sobre migração forçada e resistência escrava. Crianças, você sabia que o Brasil abriga a maior população negra fora do continente africano? Isso acontece porque milhões de africanos foram forçados a migrar para cá como escravos. A prof destacou nesse texto duas palavrinhas, migrar e escravos. E agora vamos conhecer o significado de cada uma delas. Migrar significa mudar de um país ou de um local para outro. E escravo é a pessoa privada de sua liberdade e submetida a trabalho forçado por outra pessoa, a quem pertence como propriedade. Vamos ver como tudo isso aconteceu? Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade.
Alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. Crianças, acompanhem essa leitura com a prof da página 44. A vida dessas pessoas escravizadas era extremamente difícil. Além de estarem longe de sua terra natal, elas eram obrigadas a se submeter a trabalhos muito pesados. Não eram bem alimentadas e os castigos eram frequentes. Por isso, houve resistência durante os mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Essa resistência se manifestava de diferentes formas, como rebeliões, revoltas e até mesmo fugas dos escravos. As pessoas que eram escravizadas, que fugiam, se abrigavam em quilombos e eram chamadas de quilombolas. Os agrupamentos de escravos fugidos eram chamados de quilombos e podiam ter algumas poucas pessoas, dezenas, centenas ou até milhares de moradores, como chegou a ter Palmares, o maior quilombo que existiu no Brasil e o que mais tempo durou. Então, crianças, a prof colocou ao lado da tela uma imagem de um agrupamento de escravos. Então, essas pessoas, elas conseguiram fugir e se abrigaram em quilombos. Então, ali nós podemos perceber que tem dezenas de pessoas que estão sendo abrigadas, estão se protegendo. Crianças, para entendermos melhor como tudo isso aconteceu, nós temos agora na página 45 um mapa do nosso país e tem como título Quilombos do Brasil. Então aqui nós podemos perceber que o mapa do Brasil ele está dividido por cores e essas cores indicam as regiões onde aconteceram esses agrupamentos de escravos fugidos, ou seja, aonde foram organizados os quilombos. E um dos mais importantes, crianças, foi o quilombo localizado no estado de Alagoas, chamado Palmares. A prof está indicando com uma seta de cor verde para vocês. Esse quilombo, ele teve um líder muito importante que defendeu muito a escravidão e ele é considerado como um símbolo de uma luta contra a escravidão, chamado Zumbi, conhecido como Zumbi dos Palmares. Vejam só, estudantes, aqui a prof colocou a foto de um zumbi. Então, o Zumbi, ele nasceu no Quilombo dos Palmares, por volta do ano de 1655. Décadas antes do seu nascimento, este quilombo, Palmares, havia sido fundado por um grupo de escravos fugidos de um engenho no sul de Pernambuco. Localizado bem no alto de uma serra, onde estão hoje situadas partes dos estados de Alagoas e Pernambuco, e de lá era possível a visão privilegiada dos seus arredores. Ele foi um herói do povo afro-brasileiro. Coube a Zumbi liderar a gente do quilombo num momento decisivo da luta contra os escravistas, empenhados em sufocar a semente da liberdade, que teimava por crescer no solo brasileiro. Foi símbolo da resistência e dominação. Zumbi dos Palmares é referência legada tanto às gerações africanas trazidas ao Brasil, quanto aos seus descendentes afro-brasileiros. Ele foi o mestre na luta pela liberdade. Agora, crianças, nós vamos fazer atividades no caderno de história.
Então, vocês vão pegar o caderno de história de vocês, vão pintar a linha depois da última atividade da aula passada, irão escrever o cabeçalho completo no seu caderno, colocar o título da atividade, que está em vermelho, Migração Forçada e Resistência Escrava. Em seguida, você vai fazer a leitura dos textos da página 44 e 45. Depois, você vai copiar as perguntas no seu caderno, vai pesquisar as respostas que estão nos textos e vai responder com muita atenção. Vamos lá? Pergunta de número 1. Quais eram os trabalhos realizados pelos africanos escravizados no Brasil? Número 2. Escreva com suas palavras como era a vida das pessoas escravizadas. Aqui vocês podem colocar a alimentação, a moradia, o dia a dia deles, ok? 3. Para onde as pessoas escravizadas fugiam? Quando elas conseguiam uma fuga, para onde elas fugiam? 4. Quem foi Zumbi dos Palmares? 5. Represente por meio de um desenho como os africanos chegaram no Brasil. Crianças, façam com muito capricho. Bom trabalho, estudantes! Até a próxima aula! Beijos!